Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dia de valorizarmos ainda mais as mulheres. Dia de repensar o valor, a importância e, principalmente, de nós homens agradecermos a todas as mulheres. Obrigado por serem tão completas e especiais para nós que somos filhos, somos pais, somos maridos. Essa foi a homenagem que o SBT entregou a todas as colaboradoras nesse dia de hoje. E que diz assim: nossa homenagem a quem gera vida e com sua força, delicadeza e sabedoria ajuda a transformá-la em algo encantador. Parabéns às mulheres. Infelizmente, os crimes contra as mulheres têm sido um dos crimes que tem aumentado muito aqui no Rio Grande do Sul. E é justamente para combater esse tipo de crime e interromper que mais mulheres sejam agredidas que a terça-feira está sendo de uma operação contra a violência doméstica no Rio Grande do Sul. E esse é o primeiro destaque de hoje com ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André, a todo mundo que nos acompanha, principalmente, especialmente as mulheres neste Dia Internacional da Mulher. A gente queria, André, falar de notícias boas, de coisas boas, mas infelizmente ainda existe esse mal, que é o machismo, os casos de feminicídio. E por conta disso, hoje está sendo realizada uma grande operação em todo o Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. E já tem, André, 20 presos, 20 agressores de mulheres que foram colocados atrás das grades. Então, daqui a pouco eu volto aqui no SBT Rio Grande contando o que esses homens fizeram e para onde serão levados. Até já, obrigado, Lucas. 11h38 e foram divulgadas hoje imagens de brigas onde 2 pessoas morreram no interior do estado. É o destaque da redação. Bom dia, Glauco Paz. Bom dia, André, bom dia a todos. A gente falava há pouco da questão das mulheres, da violência, e tem também a questão da violência entre jovens. O que está acontecendo com os nossos jovens? Adolescentes envolvidos em brigas. Neste caso aí, a polícia apreendeu 2 adolescentes porque simplesmente eles brigaram no centro de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul e não só brigaram, como mataram 2 pessoas. Que absurdo! Já já nós falamos sobre esse assunto, André. Até já, Glauco, 11h39, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, nesse Dia Internacional da Mulher, já está no ar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o começo do período da declaração do imposto de renda deste ano. Quem é obrigado a declarar? Alguns contribuintes já estão enfrentando problemas para baixar o programa da Receita Federal. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. E tem ainda o esporte. Amanhã, Glauco Paza, tem o Grenal dos Desesperados. Afinal de contas, Glauco, quem é que vai ganhar esse Grenal? Quem é que sai com a preferência, hein? Quais os desfalques de cada time, hein? Em seguida a gente vai trazer todas essas informações, não é, Glauco? Isso mesmo. Tá difícil de dizer, olha, esse time é favorito. Bom, Grenal é difícil normalmente. Agora, mais ainda, André. Muito bem, 11h40, um rápido intervalo e a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 42 minutos. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta da Sorri Fácil tem para você. Boa tarde, eu sou a doutora Roberta Biel e antes de começar a nossa conversa, eu quero que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a ter de volta a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. Chegou a hora de conquistar o seu sorriso e dizer adeus ao desconforto causado pela prótese móvel e a insegurança por ter um dente faltando.
A Sorri Fácil é a maior rede de clínicas próprias do Brasil e conta com infraestrutura completa e profissionais especializados para realizar o seu sonho de sorrir com qualidade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 600 31 30. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. Atenção, chama a sirene 1143. Coloca a sirene. Uma pessoa foi presa e um adolescente apreendido em Rosário do Sul. De acordo com a polícia, eles são responsáveis por 2 homicídios na cidade. Imagens que foram liberadas hoje. E o Glauco Paza, direto da redação, tem os detalhes, não é, Glauco? Isso mesmo, André. Olha, segundo a polícia, os crimes aconteceram nos dias 18 e 26 de fevereiro. Estamos falando de 2 casos diferentes envolvendo 2 jovens, tá? Mas que tem ali alguma semelhança um caso com o outro. Por exemplo, além de serem 2 jovens, tem a questão da bebida, motivos totalmente fúteis. Aliás, o delegado já vai falar sobre isso. Olha, coisa inacreditável. O primeiro crime foi praticado com uma faca e o segundo com um revólver. Que isso? Tá? E o primeiro crime era com um adolescente de 17 anos, o segundo com um adolescente também de 17 que completaria 18 3 dias depois. E agora a polícia então conseguiu fazer a apreensão, né, desses 2 indivíduos. Vamos ouvir o que o delegado falou a respeito destes casos e presta atenção, olha os motivos, olha o enredo, o contexto em que se inserem esses crimes. Vamos lá. Ali havia uma divergência entre 2 grupos, a vítima se aproximou para tirar satisfações, quando então o adolescente imediatamente sacou a faca e desferiu um golpe. A família vinha protegendo, alegando que ele estava desaparecido ou que mesmo havia fugido para o interior do município. O segundo caso, 3 adolescentes estavam ingerindo bebidas alcoólicas, né, e deixaram uma garrafa de bebida no chão, quando a vítima, um rapaz de 24 anos, já em estado de embriaguez, se desequilibrou e caiu por cima da garrafa, vindo a quebrá-la. Os adolescentes tiraram satisfação, pediram que a vítima pagasse, mas ele não tinha condições, não tinha dinheiro, então iniciaram uma briga. 11h45, tá aí os detalhes de 2 mortes, mais uma vez envolvendo jovens, bebida, arma, no caso arma branca, e confusões em praças das nossas cidades, Glauco. Esta praça aí é a Praça Borges de Medeiros, que fica bem no centro de Rosário do Sul. Rosário é uma cidade assim, ó, tão querida para todos nós, uma cidade que tem um turismo no verão muito grande por causa da Praia das Areias Brancas, né? Agora sendo palco aí deste crimes totalmente fora de propósito. Estes 2 jovens, eles foram entregues ao sistema socioeducativo e vão ficar internados até a conclusão do processo, esperando uma decisão da justiça. Lembrando que um deles já tem 18 anos, mas estava há 3 dias de completar 18 quando executou, então, esse outro rapaz aí, matou com um tiro, André. Histórias que, na maioria dos casos, se não é droga, é álcool, né? O que é uma droga também, né? E aí cometem esses crimes, uma desculpa não tem cabimento, Glauco. Porque caiu em cima da garrafa, porque tinham bebido, porque quebrou a bebida do outro e por aí vai. Quantas vezes a gente vê reuniões assim em municípios, principalmente no interior do estado? Aqui em 2 Irmãos, o pessoal se reúne na beira da estrada para ver o movimento, né, passar. No interior acontece muito isso. A gente vê o pessoal sentado ali junto ao carro, conversando, podendo se divertir, podendo aproveitar, mas não. O resultado é esse. A gente vê as pessoas aqui, né, os jovens correndo, olha ali, ó. Ali no detalhe começa a confusão, que é absolutamente do nada, e o resultado, infelizmente, é esse que a gente mostra agora, Glauco. E eu tenho que frisar também mais um aspecto aí. Infelizmente, André, este jovem do primeiro crime, ele estava em liberdade por decisão da justiça. Todo este enredo envolvendo álcool junto e um jovem que precisava de tratamento, ele estava em liberdade. Inclusive tem a palavra do delegado aí dizendo o seguinte, que a própria família protegia, entre aspas, este adolescente.
Agora, é um absurdo, por quê? Porque a família, ela tem que, na verdade, ajudar de outra forma, né? Tem que encaminhar, então, para o tratamento, mas estava escondendo, digamos assim, esse adolescente, André. E nós temos mostrado nos últimos tempos, Glauco, uma série de brigas envolvendo pessoas jovens se divertindo nas praças de diversos municípios. Olha quantas vezes a gente mostrou nos últimos meses. Local que seria para diversão, para confraternização, e o resultado, infelizmente, é esse. Gente brigando, gente morrendo e os motivos cada vez mais fúteis e absurdos. Isso sem falar daqueles jovens do jogo, né, do Grenal, que se reúnem para brigar no Trisurb. Essa é outra história, mas o contexto é o mesmo. Bebida e brigas, agora envolvendo futebol. Que coisa absurda isso. Não tem cabimento. Seguimos, 11 horas e 48 minutos, 24 graus é a temperatura. E que temporal, hein? Ontem, diversos municípios atingidos por temporais aqui no estado. E agora a gente vai falar, portanto, sobre a previsão do tempo. Onze 49. Estael Cias, nossa meteorologista. Já um abraço e um beijo bem grande, Estael, pelo Dia Internacional da Mulher. A Estael, que a gente tem sempre muito orgulho de falar aqui, que tem tanto conhecimento. A Estael diz que vai chover, vai lá e chove, e que responsabilidade também, não é, Estael? Esposa de São Pedro, né? Obrigada. Feliz Dia das Mulheres para todas que estão nos assistindo. Parabéns pelo seu dia, espero que seja um dia especial. Pois é, André, os temporais assustaram ontem em grande parte aqui da Grande Porto Alegre, no noroeste do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos aquela combinação perigosa, calor e muita umidade na atmosfera. A gente vem falando que aquele rio atmosférico, aquele canal de umidade está atuando aqui no sul. E aí ontem nós tivemos temperatura acima de 35 graus. O resultado foi esse, realmente um movimento aqui, claro, acelerado. Nossa, impressionante, das nuvens, hein? mas é impressionante. A base delas muito perto da superfície, o que indica realmente uma corrente de vento descendente, trazendo esse risco de temporais e de vento forte, que foi o destaque da segunda-feira. Nós tivemos rajadas perto de 90 km por hora, medidas na base aérea de Canoas, aqui na região metropolitana, mas diversos municípios pelo interior do estado, aqui em Canoas. Foi impressionante o que aconteceu em Canoas. O teto simplesmente foi arrancado pelo vento. E Estael, me chamou muita atenção, ultimamente, assim, é muito localizado, me parece que às vezes são faixas, né? Exato. Porto Alegre, na Zona Sul, no domingo teve um temporal que destelhou mais de 60 casas na Zona Sul. Aí ontem foi o dia da parte um pouco mais ao norte, Esteio, Sapucaia do Sul e Canoas. Então vai pipocando, né? Um dia chove e venta mais forte em parte da região metropolitana, em outro dia em outro, mas realmente com essa característica muito localizada, que ainda é uma característica dos temporais de verão. E árvores, o que caiu de árvore em Esteio, por exemplo, foram mais de 60 aqui, se não me engano, árvores. são imagens de Cruz Alta. Cruz Alta, a gente vê a rodovia aqui tomada por árvores. Realmente um perigo sair, até a gente sempre faz aquele alerta, né, em situações de temporal, ter muito cuidado, se puder evitar, né, André, de se expor ao temporal, ao risco. Geralmente são de curta duração, 20, 30 minutos, que não vai fazer tanta diferença no seu dia a dia. Eu falei há pouco, Estael, sobre a queda de árvores, né, em Esteio por causa do temporal, e é lá que está o colega Guilherme Roquete mostrando o pessoal fazendo a limpeza, arrumando, devido ao vento de ontem, não é mesmo, Gui? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, é realmente um verdadeiro cenário que impressiona aqui em Esteio. Eu tô aqui no bairro Primavera, que foi o bairro que teve mais estrago aqui em Esteio. E olha a situação aqui dessas casas. Olha ali o morador, ó. Várias telhas ele tá tendo que jogar para cá, para baixo, justamente porque tudo estragou. O relato oficial da prefeitura, André, inclusive é o seguinte, ó, deixa eu me aproximar um pouquinho mais aqui. O relato oficial da prefeitura é que foram 115 casas destelhadas. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou subir na escada aqui para tentar conversar com o morador aqui. Só um pouquinho, vamos devagarinho. Cristiano, levanta aí o cabo, solta aqui. Como é que tá a situação? Quebrou muito o telhado aqui? Quebrou bastante, amigo. Boa tarde. Quebrou bastante coisa. Um eletrodoméstico perdemos. Bastante coisa mesmo. E a telha, eu tô vendo aqui que tu tem uns 4 metros quadrados aqui, que não dá pra ver daí, gente, mas eu vou contar, tá? Ó, tem uns 4 metros quadrados aqui sem telha, aqui em cima da casa, André. Isso mesmo, 4 metros por uns 7 até lá em cima. E, assim, todas as casas vizinhas aqui, tuas, também estão nessa mesma situação. Aquelas madeiras lá em cima é a área do vizinho aqui que voou e caiu lá em cima. Nossa. Aquela ali era a área que tava aqui, ó.
Perfeito. Pois então, André, enquanto vocês conversam aí, eu vou descendo a escada aqui de novo. Cuidado. Olha só, além desses telhados aqui destruídos, tem muito galho no chão. Já desci aqui, ó, espera aí só um pouquinho que eu vou ter que mudar o cabo aqui do microfone. Ai, ai, ai. Olha só a situação aqui do outro lado da rua, ô André. Olha ali a quantidade de galho de árvore que caiu e os moradores já tiveram que limpar, tiveram que fazer toda essa mão aqui para poder limpar tudo aqui. A gente está no bairro Primavera aqui em Esteio e, André, até faltou um pouquinho de fôlego, né? O gordinho não tá muito acostumado assim a subir escadas de Te manhã. cuida aí, vai tomar um ar. Mas olha só, a prefeitura disse pra gente que foram 115 casas destelhadas. Nossa. Mas a impressão que a gente tem andando aqui é que se a gente contar o número de casas afetadas, me parece que é bem maior do que isso. Vamos ver se a moradora estava aqui, mas tá ali o Alex. Vamos conversar aqui com o Alex, que estava retirando o material e a situação, as coisas da casa dele. Alex, na tua casa aqui, como é que foi a situação? Que foi a minha área aqui, ela arrancou inteira, né? Jogou pra lá e quebrou o restante das telhas da casa, né? Então, o vento veio no sentido da BR-116 para Gravataí. Enfim, muito forte, muito forte. Que horário mais ou menos que foi? Isso era umas 5 horas da tarde. Mais ou menos. Vocês estavam fazendo o que na hora? A gente tava em casa aqui, né? Eu tava na minha folga, né? A gente tava em casa, né? Estava em casa, mais ou menos 5 da tarde, então. Mais ou menos isso. E como é que foi? Se vocês perceberam que estava havendo chuva, que o tempo estava virando, dava para imaginar que isso ia acontecer? Não, mas a gente percebeu que o tempo ficou bem nublado, né? E começou um vento até aparentemente fraco, né? Mas foi aumentando, né? Foi aumentando, e daí quando a gente viu, começou a levantar o telhado. A gente pode entrar lá, Alex? A gente pode mostrar ali? Não tem tanto, né? Mas é aqui na rua, essa parte aqui só, né? E ali, ó, Na beira. Da beira ali, né? E depois... Então, o estrago, vamos mostrar aqui onde o Alex estava nos apontando, na casa dele, tá mais aqui concentrado na parte de fora. Lá dentro, realmente, a gente percebe que ainda tá inteiro. Mas essa tinha uma parte para fora, aqui um pouco mais para frente, Alex. Tinha uma área, então, André, olha só. Ah, aqui é que tá o estrago. Agora que eu pude entender, então, ó. Tem uma viga aqui, ô André, e nessa viga, até lá a casa, tinha telhado. Tu vê que não tem mais nada aqui. Quantos Voa metros tudo. quadrados tu acha que deve ter aí nessa área que se perdeu, Alex? Acho que uns 4, 5 metros, né? Olha aí, 5 metros quadrados de telha que voou aqui, André. Tá aí o Guilherme Roquette, SBT, mostrando ao vivo os estragos provocados por esse temporal de ontem à tarde. E como nós dissemos, são por faixas. Eu acho que esse senhor disse muito bem, esse morador, Estael. Quer dizer, tem coisas que se esperava pelo vento. Claro. A gente sabe da condição de temporal. Agora, é muito difícil, por exemplo, a meteorologia dizer em qual faixa, porque isso é uma sim. formação muito rápida. Muito né? rápida. Isso aí é o que a gente chama de nowcasting, que é aquela previsão de curtíssimo prazo, Aham. praticamente minutos antes. Olha esse carro ali, gente. instabilidade. Não, é impressionante. Tem uma imagem aqui, depois acho que vai mostrar, de uma árvore decepada. Olha que árvore cortada praticamente, arrancada, uma árvore enorme, esmagou quase o carro. Realmente, para derrubar a árvore desse porte, as rajadas eram acima de 60, 80 km por hora, com certeza, para ter esse efeito. E geralmente tem essa dificuldade de medição, porque a gente tem poucas estações meteorológicas para conseguir medir. Na região metropolitana é Porto Alegre, a base aérea de Canoas, o aeroporto Salgado Filho e Campo Bom, que tem outra estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas realmente esse vento mais forte ele é canalizado em faixas muito estreitas, muitas vezes tem a ver com relevo, com a própria estrutura dos prédios na região. Então a gente tem essa dificuldade, mas a gente consegue estimar pelos estragos que realmente a força do vento foi muito intensa e as nuvens que nós tínhamos ontem pela região metropolitana e também no litoral, a gente recebeu várias imagens de nuvens impressionantes que tinham esse potencial de gerar rajadas de até 100 km por hora. Então, realmente foi um cenário de instabilidade típica de verão. A sensação térmica ontem, André, até eu medir à tarde, a gente faz um cálculo combinando a temperatura com a umidade, a sensação era de 42 graus em Porto Alegre no início da tarde, antes da chuva, o que mostra realmente esses dois ingredientes juntos, muito calor e muita umidade. A umidade em Porto Alegre, 80%, 82%, Sim. muito alta. Agora, essa condição de temporal segue durante essa semana, Estael? Porque a preocupação de todo mundo olhando essas imagens aí, como dissemos, a gente não sabe aonde exatamente vai ter vento, né? Não, e a preocupação também com essas pessoas que estão aí tapando, cobrindo seus telhados com lona, é a chuva voltar hoje à tarde. Então, a recomendação é acelerar mesmo isso, André, porque principalmente áreas da metade norte. Vamos colocar o mapa aqui do Rio Grande do Sul que a gente mostra a situação para hoje à tarde. A gente percebe que refrescou um pouco,
Acredito que tem risco de temporais, especialmente do centro para o norte do estado, mas como o calor não é tão intenso, a gente já percebe, a sensação não é tão desconfortável quanto ontem, o risco de temporais existe, mas não deve ser tão forte, tão severo quanto registrado nesta segunda-feira. 28 graus porque aí, a temperatura não está muito alta. Não está tão alta. Tão... Esse ingrediente 24, muito importante, esse ingrediente muito importante hoje cedeu um pouco e nos ajuda a trazer uma situação de maior tranquilidade nessas regiões. Mas fiquem atentos porque tem possibilidade de chuva, não interessa se é chuva forte ou fraca, vai molhar, né? Então tem que cobrir os telhados, tem que da maneira melhor possível ter essa proteção. E aí Santa Rosa, a região de maior risco de tempestades hoje e até fortes, eu diria que é o noroeste do Rio Grande do Sul, com 35 graus em Santa Rosa. A região da Serra com 26 graus, áreas de divisa com Santa Catarina hoje podem ter temporais intensos também. Menor risco para Pelotas e Santa Maria, mas também com possibilidade de pancadas de chuva. 28 graus em Santa Maria, 26 em Pelotas. Novo Hamburgo, que ontem a região teve quase 37 graus, hoje tem 29. Então é uma queda de praticamente 8 graus e isso vai fazer diferença na intensidade dos temporais hoje, André. Muito bem, em seguida a Estael volta. A gente volta em seguida. Sim, porque temos alerta, tem mais alerta. Os próximos dias aí tem outra preocupação agora, não é só o vento, é a chuva, que finalmente traz um alívio para a estiagem, mas preocupa também. E a notícia mais esperada, André, quando é que refresca? Temos essa informação e vamos trazer para você. 11h59 agora, para quem está chegando com a gente, estamos falando do tempo, da previsão do tempo, os estragos provocados, impressionante a chuva que caiu. Aí a imagem da chuva em São José do Norte ontem à tarde, assustador, é assustador pelo volume e o vento que a gente vê, parece que estão varrendo. Exato. Aí em Santo Ângelo, Estael, em Santo Ângelo, rajadas de 80 km por hora em Santo Ângelo, lá choveu bastante, também praticamente metade da média histórica de todo o mês de março. Santo Ângelo que vem sofrendo demais com a seca, com a estiagem. Ontem teve a chuva tão esperada, mas o vento veio junto. Ô André. Aí a gente viu ali, ó. Ali agora Canoas também, né? Canoas, onde o telhado foi arrancado. Nossa, olha, é impressionante. Diga, Glauco. Não só sobre Santo Ângelo, colaboração do nosso amigo Léo Santos, lá de Santo Ângelo, 100 casas destelhadas. Você multiplica isso por cerca de 4 pessoas em cada residência. Olha a quantidade de gente. Muito bem, daqui a pouco o Guilherme volta, tá, para mostrar um outro ponto de esteio que foi atingido pelo temporal de ontem à tarde. E em seguida a Estael Cias também vai nos detalhar mais aí a projeção do tempo para os próximos dias. Até daqui a pouco, Estael Cias. Até mais. Agora, meio-dia em ponto. Essa imagem acelerada ali do tempo ontem, impressionante, assustadora, inclusive. E a gente vê que as nuvens, Glauco, elas vão se aproximando, como disse Estael, muito perto do chão. E atrás, então, a chuva, né? Vindo pela parte de trás, a chuva começa a ficar uma cor mais clara, mas a evolução da nuvem é assustadora. Em seguida, Estael Cias trazendo todos os detalhes da previsão do tempo. Meio-dia em ponto agora. E atenção. Morreu. Atenção para esta notícia, falávamos há pouco da violência, mostramos ali no interior do estado, em Rosário do Sul, violência, brigas, tudo acontecendo no meio da rua. Agora preste atenção nessa história que nós já estamos contando desde quando aconteceu e agora, infelizmente, uma notícia trágica. Morreu este morador de rua que foi agredido em Vacaria, lá na Serra. Este homem, o André Girardi, 48 anos. Ele estava internado em estado gravíssimo, também depois de tudo que esse homem sofreu, depois de tudo que esse homem passou nas mãos. Olha aí, chutavam ele como se fosse, sabe-se lá o quê, gente. Nós mostramos na semana passada, era uma exibição, era um show de exibicionismo para amigos, né? Que ele dizia que batia, que isso, que aquilo. Inclusive os amigos ali acompanhando, de repente um ou dois deles se incomodaram, queriam que ele parasse. E uma tragédia, mais uma que acontece pelas ruas. Imagens fortes, chocantes, Glauco. Daquelas que a gente diz assim, poxa, como vou acreditar no ser humano, né? Depois disso que a gente está vendo aí, é uma coisa absurda o que aconteceu. E foi no centro de Vacaria, essas imagens são no dia 20 de fevereiro, de madrugada, tá? Mas elas foram divulgadas depois pelo Ministério Público, até diante da gravidade disso que aconteceu. Você falou aí, este morador de rua era muito conhecido na cidade. Aliás, ele tinha um apelido de Andrezão Pé Furado. Carinhosamente, muitas pessoas tratavam ele
por este apelido. Era catador de materiais recicláveis, era conhecido por viver circulando nas ruas. Não merecia tudo isso que aconteceu. Aliás, ninguém merece isso. Aliás, duas mulheres se aproximam e ó, uma chega a bater nele e empurra. No agressor, né? No agressor, sim. Isso. A gente olha, Glauco, esses pisões, esses chutes, olha, ele teve múltiplas fraturas do jeito que esse homem bateu. E os outros, por que não voaram em cima dele, Glauco, não permitindo que ele continuasse batendo esse homem? Num exibicionismo que não tem explicação. Ele queria mostrar como se mata uma pessoa. Mas o que é isso, gente? Mas informações dão conta de que eles saíam de um bar. Ou seja, mais uma vez, tem bebida na história. Ou vai dizer que não, né? Não tem como acreditar que não. De acordo com o Ministério Público, a motivação foi justamente que este agressor aí, de 31 anos, queria mostrar, não, eu posso matar alguém. E é assim que se mata. Que isso? Volta um pouco a imagem, gente. Eu quero só pegar o momento inicial da briga. Se puder voltar um pouquinho antes, isso aconteceu em Vacaria. Esse homem morreu na noite de ontem. Volta mais um pouco, perdão, volta mais um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Ó, tá, deixa eu trocar a imagem aqui. Aí é o início, para aí um pouquinho. Eu acho que ele está mais atrás aqui, certo? E eles vão caminhando ao encontro dele. Deixa aí a imagem, ó. Aí o agressor ali vai pro lado da rua. Ó, tem um que dá o primeiro empurrão, mas aí ele não segue na confusão, porque aí fica um só. Ele tenta se defender, o André. Ele tenta se defender. E aí vai um pra cima dele. Aí fica um lutando contra ele. Quer dizer, pelo visto, Glauco, é aquela coisa assim, estavam caminhando e estava o André vindo pela rua. Quer dizer, não estavam nem próximos a ele. Há um relato de que o André teria pedido um cigarro, né? Ele era um morador de rua, enfim, toda essa realidade que a gente conhece do Brasil. E este grupo em que estavam agressores teria saído de um bar, né? E aí aconteceu este assassinato. Não há outro nome, outra qualificação. Este agressor de 31 anos, ele foi preso preventivamente e vai ter que responder agora por este crime, né? Que terminou, infelizmente, com a morte desse morador de rua. Pois é. A minha pergunta é se esses outros, os amigos que estavam ali na plateia, se eles também vão responder, afinal de contas, né? Omissão de socorro. Deveriam ter impedido que ele continuasse batendo, né? Conivência, não sei, né? Depende da investigação, mas estavam ali e a imagem mostra isso, né, Glauco? Sem falar que a gente pode ter testemunhas, outras pessoas falando mais coisas que não aparecem na imagem, né? Lembrando que essas duas mulheres que a gente registrou, né, aparecendo, tentaram impedir a agressão, mas convenhamos, meu Deus, foi muito soco e pontapé, né, André? Olha os chutes que davam nele. Muito bem, seguimos adiante, meio-dia e 5 minutos, 24 graus é a temperatura. Gente, olha só, começou o período de entrega da declaração do imposto de renda. Contribuintes estão com problemas, viu, para baixar o aplicativo, o programa da Receita Federal. Não o aplicativo, o programa, tá? Então, assim, é muito importante porque tem um prazo. E nós sabemos que o prazo final nunca é prorrogado. E tem muita gente com dificuldade. Na reportagem a gente explica os detalhes. Com os recibos em mãos, Ivana tentou baixar o programa da Receita. Já queria deixar pronto, né, para agilizar o processo e realmente hoje não está baixando mesmo. Uma das causas da lentidão pode ser a operação padrão dos auditores fiscais, que impediu a Receita Federal de liberar antecipadamente o aplicativo para download. Esse número esse ano está 6 vezes superior ao do ano passado. E até o final do dia, acho que a partir de amanhã também já começa a ficar tudo normal. O sindicato alega falta de servidores e corte no orçamento e ameaça não fazer manutenção no sistema. A entrada em operação dessas correções somente se dará após o atendimento pelo governo dos pleitos da categoria. Os contribuintes têm até o dia 29 de abril para entregar a declaração. Deve prestar contas com o leão quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28 mil em 2021. Rendimentos isentos, não tributáveis acima de R$ 40 mil, como, por exemplo, heranças e indenizações. E a pessoa que tinha, no dia 31 de dezembro, bens como imóveis e carro com valor superior a R$ 300 mil. O primeiro lote da restituição está previsto para ser liberado no dia 31 de maio. Uma das novidades é a possibilidade de pagar o imposto ou receber a restituição via Pix, com a chave do CPF do titular. Além disso, a partir do dia 15 de março, contribuintes poderão fazer
a declaração pré-preenchida, desde que tenham conta no portal gov.br, nos níveis ouro ou prata, que são certificações que o cidadão obtém quando se cadastra no sistema do governo. Sempre é bom pegar os informes de rendimentos, todos eles reunir e fazer uma conferência antes de mandar. Não é porque ela está pré-preenchida que ela está exata. 12h07, estamos falando de imposto de renda. Ô, Luciano, qual é o tempo dessa reportagem da Lucoman? Quanto tempo? Quanto tempo ficou no ar? 1 minuto e 54. Glauco! Logo que entrou no ar a reportagem, eu acessei aqui o programa Imposto de Renda Pessoa Física 2022. E atenção, Glauco, atenção, em menos de 10 segundos indicando que eu consegui baixar o programa. Ou seja, aí a parte de informática do governo federal, da Receita Federal, conseguiu agilizar pelo menos nesse momento. E atenção, ó. Abrindo quando estiver concluído, já preencheu todo aquele círculo, né? Estava baixando o conteúdo e em seguida já deve abrir. Lembrando, ó, abriu, Glauco! Opa. Aleluia! Conseguimos, Glauco! Tá aqui, ó. Deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Nada disso. Eu só baixei e agora fica quietinho. Ou seja, conseguimos aqui ao vivo baixar o aplicativo. Baixar o programa em questão de 3 minutos. Quer dizer, agora, neste momento, talvez pelo horário, né, já tenha normalizado. Mas não é golpe isso, hein? Não. www.gov.br/Receita Federal, né? Tá tudo direitinho. E tem a possibilidade ainda na página da Receita, a gente vê, ó, meu imposto de renda, a declaração do imposto de renda também pode ser preenchida de forma online, como disse a Lu, pelo ECAC, né? Sem precisar baixar ou instalar nenhum programa ou ainda pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. Ou seja, teve uma dificuldade inicial na arrancada, mas neste momento aqui normalizado, portanto, eu já tenho o programa para a declaração do Imposto de Renda 2022, Glauco. Agora, tem uma organização nesse momento, é muito importante. O ideal é que durante todo o ano a gente já vá separando tudo. Eu costumo fazer isso. Mando por e-mail, para mim mesmo, num e-mail que eu crio para o Imposto de Renda. Então, durante o ano, tudo aquilo que você acha que é importante, que é necessário, já vai para essa gavetinha para ser guardado e facilitar para não correr atrás em cima da hora, né, Glauco? Até porque eu imagino a renda do André Hart. Pois é. Meu amigo. Então. É um impostão, hein? Mas a gente tem que se organizar, tem que ficar bem organizado para poder chegar no prazo e se antecipar. Lembrando, quem entrega mais cedo também recebe a restituição mais cedo também, né? E quem não entrega paga multa e ainda tem que se ver com a Receita. Muito bem. E durante esse período, até a entrega da declaração, a gente vai estar aqui passando todas as dicas e orientações para o preenchimento. Me chamou a atenção a quantidade de pessoas. Eu acho que tem muita gente, Glauco, que no momento que está se precisando de dinheiro, quanto mais cedo fizer, tem dinheiro a restituir para voltar. Nesse momento difícil que nós estamos passando e enfrentando aí nos últimos 2 anos, todo o dinheiro é bem-vindo, né, Glauco? Agora, muito cuidado com links que as pessoas podem mandar, tem toda essa questão aí. Você entra na página oficial e baixa o programa, se for o caso. Cuidado com os golpes. Por falar nisso, atenção, porque vamos falar de golpe. Golpe. Agora, 12h11. Porque tem novo golpe na praça, gente. Agora é o golpe do SMS. Tá? Aquelas mensagens, tradicionais mensagens, né? Antes da gente ter essas redes sociais conhecidas que substituíram bastante as mensagens tradicionais, mas ainda tem gente que usa as antigas mensagens de texto para cometer crime, golpe. Porque agora tem criminoso oferecendo uma suposta vaga de emprego e ainda usando o nome de instituições muito conhecidas. E aí o pessoal precisando de emprego, vê aquilo ali, acertou, gente, que coisa boa, e vai atrás e se dá mal, né, Glauco? Pois é, eu tava olhando porque eu recebi, por exemplo, uma mensagem em nome do Sebrae. E a gente conhece, né? Sebrae é uma instituição de muita credibilidade, André. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Só que a mensagem que vem é de um emitente que não tem nada a ver com o Sebrae, um nome totalmente esquisito, tá? E diz o seguinte: clique aqui que você pode ter um rendimento de até R$5.000 de salário.
e aí você tem que clicar no link, que vem um link abaixo, né, que eles mandam depois da mensagem, e aí, meu amigo, bom, às vezes pode ser tarde demais para você perceber que é golpe. O remetente, como eu disse, é um e-mail que não tem nada a ver, não tem nada de identificação com o Sebrae. Uma das pessoas que recebeu essa mensagem foi Daniel, que trabalha no com comércio exterior e já prestou serviço para o Sebrae por 4 anos. Como ele fez parte da equipe regional, logo identificou que se tratava de golpe e alertou todo mundo. Vamos ouvir o que ele disse. Recebi a mensagem de uma pessoa se dizendo gerente do Sebrae, oferecendo ganhos extraordinários para trabalhar meio turno. A mensagem é completamente desestruturada, português incorreto, remetente desconhecido, mas infelizmente talvez algumas pessoas caiam no golpe, mandem seus dados devido ao desespero de uma busca por emprego, né, ou por maiores ganhos, mas se vê que de fato que é uma mensagem falsa e que não leva a nada. Olha o perigo, olha a malandragem desses criminosos, que são criminosos, né? Virtuais, mas são criminosos. O Sebrae disse que já comunicou à polícia, que colocou aviso, inclusive, na sua página oficial, alertando sobre essa possibilidade de golpe. E a nossa equipe conversou também com o analista de processos de relacionamentos do Sebrae, no Rio Grande do Sul, Lucas Soveral. E vamos ouvir o que ele tem para falar a respeito destes espertinhos, André. Recentemente tem se intensificado, sim, esse golpe, que está sendo utilizado através do nome do Sebrae. Isso é fraude, isso é golpe, não tem relação alguma com as nossas atividades. E caso tenha alguma dúvida, procure os nossos canais oficiais de atendimento e não clique em nenhum botão, não faça nenhum tipo de resposta a essa mensagem, não forneça nenhum dado. Evite esses transtornos, porque não tem nenhuma relação com o Sebrae. Meio-dia, 14 minutos, estamos falando sobre golpes, mais um tipo de golpe. O golpe do SMS, das mensagens, e usando o nome de instituições, como por exemplo do Sebrae. Agora, uma outra dica que eu acho importante, Glauco, essas instituições, mesmo os bancos, quando mandam mensagens pra gente, nunca eles mandam acessar um link. Eles dizem, né, dizem ali o serviço, né, para acesse o nosso aplicativo, mas não está o link ali, faz você ir lá no aplicativo. Então, essa também é uma orientação bastante importante para tu não sair, né, botando o dedo ali e caindo numa armadilha. Sem dúvida nenhuma. Assim como números de telefone. Geralmente eles colocam um telefone, né, instituições sérias, dizendo, entre no nosso aplicativo, na nossa página, ou pelo número tal, número de telefone, e aí a pessoa pode então procurar esses serviços. E até a linguagem, André, eu tô vendo aqui a mensagem que eles mandaram, tá aqui escrito, lembrete amigável. Olha o que eles estão falando aqui, lembrete amigável. Clique 2 vezes no 1 para direcionar para o link. Olha, que coisa absurda, né? Como que o Sebrae ia fazer uma coisa dessa? E o e-mail que me mandou é giss, um monte de número, .com. Ou seja, não tem nada de Sebrae. Então as pessoas têm que se ligar nisso aí, porque eles não mandam esse tipo de mensagem, muito menos link. E na correria o pessoal ali se anima, fica, né, todo animado com uma possibilidade. 5 mil, hein? Já pensou? Seguimos adiante, agora vamos fazer uma viagem até os Estados Unidos? Vamos? Pois é, pelos próximos dias a nossa colega Gabriela Lerina, ela vai estar em Nova York, Washington e Austin, no Texas, pois ela está acompanhando a comitiva do governo do estado, aqui o estado do Rio Grande do Sul, lá nos Estados Unidos. Uma viagem que trata de investimentos, de negócios, de curiosidades e repercussões políticas. Tudo isso na agenda da Gabi Lerina. E na primeira reportagem, vamos acompanhar o que o governador falou sobre a possível participação dele na eleição presidencial. Coloca a Gabi aí, a reportagem da Gabi. Mais do que pronta, partiu Estados Unidos. Nova York com chuva. Mesmo assim, ela segue muito charmosa. A gente acabou de entrar agora na Quinta Avenida, que é onde tem as principais marcas, as lojas
mais famosas do mundo estão por aqui. Vou mostrar para vocês. Eu acabei de entrar numa loja de uma marca famosa de telefones e essa loja aqui é curiosa porque é a única loja no mundo que funciona 24 horas. Eu encontrei agora um protesto silencioso pela Ucrânia. Muitas pessoas carregando faixas, cartazes, pedindo a paz na Ucrânia. Começou hoje, então, a agenda oficial do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nos Estados Unidos. Entre os destaques desta segunda-feira está a visita a este lugar onde eu estou neste exato momento, que é o Brooklyn Bridge Park. A intenção é fazer um passeio por aqui com a comitiva e pegar inspirações para fazer a reforma do Cais Mauá, que fica em Porto Alegre. Outros destaques da agenda desta segunda-feira também foi o Centro de Controle e Comando aqui de Nova York, onde o governador Eduardo Leite também buscou algumas ideias para poder implantar no Rio Grande do Sul, especialmente sobre tecnologia e segurança. São 50 mil câmeras de monitoramento instaladas na cidade e é claro que o destaque também é sobre a corrida presidencial. Governador Eduardo Leite vai ou não ser candidato? Vamos ouvir. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Eu não estou procurando uma candidatura, mas tenho sido procurado por aqueles que acreditam que eu possa melhor liderar esse projeto. Bom, então estou conversando para entender o quanto que isso realmente mobiliza forças, pessoas, para que não seja a minha candidatura, mas assim é daquele de um grupo que entende que ela deva se apresentar ao país dessa forma. Muito bem, Gabi Lerina segue nos Estados Unidos. Amanhã, Gabi, avisa a Gabi, neve amanhã, previsão de neve em Nova York. Muito frio hoje, 3 graus, amanhã 2 e a neve chegando em Nova York. E a Gabi atualizando a gente sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Muito bem, seguimos? Vamos adiante. Atenção, agora põe a sirene. Põe a sirene, pelo menos 20 homens foram presos apenas hoje. Apenas hoje, 20 homens presos por violência doméstica. Esse é o resultado de uma operação nacional, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, hoje, dia 8 de março. Nos últimos 30 dias, Lucas Abate, quantas pessoas foram presas devido à violência, este crime que cresce tanto no Rio Grande do Sul, a violência contra as mulheres, hein, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, André. 560 pessoas, 560 agressores foram presos nos últimos 30 dias apenas aqui no Rio Grande do Sul por violência contra a mulher. Hoje, André, então foi marcado pelo Dia Internacional da Mulher, foi marcado como o ponto principal, o dia principal dessa operação que vem ocorrendo, vem acontecendo nos últimos 30 dias e resultou na prisão dessas 560 pessoas. E apenas hoje, 20 agressores foram presos pelas diversas delegacias especializadas no atendimento à mulher que estão espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. Como você bem disse, também é uma operação nacional, está ocorrendo em todos os estados e Distrito Federal e ao longo do dia a gente vai ter um balanço nacional. Mas preliminar aqui no Rio Grande do Sul, 20 agressores, diversas armas que foram apreendidas também e munição, materiais que poderiam servir como uma ameaça ainda maior a essas mulheres e que agora são retirados de circulação. Então vamos ouvir, André, o que nos contou a delegada Geise Lauri sobre as ações de hoje. Só hoje já temos 20 agressores, porque hoje é o dia D, que a gente chama de deflagração da operação. Muitos mandados de busca e apreensão, muitas medidas protetivas solicitadas pelas vítimas, inquéritos instaurados e remetidos. Então, esses dados serão compilados ainda ao longo do dia, né, porque todas as delegacias do estado do Rio Grande do Sul, no momento, estão participando desta operação, para que a gente tenha efetivamente uma ação de repressão qualificada dos crimes contra a mulher e também ações de prevenção. Muito bem, meio-dia 21 minutos, está aí, importante essa operação. Mais algum complemento, Lucas? André, para trazer os dados dos feminicídios, que infelizmente no ano passado cresceram bastante, inclusive, foram 97, imagina, quase 100 mulheres, André, perderam a vida aqui no Rio Grande do Sul por violência doméstica, por conta dessas situações. Então, esse também é o objetivo dessas ações,
de conscientizar, de prender, de tirar essas pessoas de circulação, mas também trazer alertas. E por isso, André, a gente também pode colocar na tela, para quem está em casa, faz uma foto, tira um print da imagem, manda para as pessoas, para os conhecidos, para os vizinhos, porque existem vários canais de denúncia, tanto anônimos quanto as próprias mulheres podem buscar. Então tem telefone, principalmente o 181 da Polícia Civil, mas outros contatos até pelo WhatsApp. Vale lembrar, André, não apenas a vítima, não apenas quem está no círculo familiar, mas também vizinhos. Viu uma situação diferente, viu alguma situação atípica? Faz contato com a Polícia Civil e faz essa denúncia que provavelmente vai ajudar a salvar uma vida. Uma operação que continua e o Lucas vai trazendo os detalhes pra gente. Já 20 presos, é isso, né, Lucas? 20 presos, pelo menos 20 presos somente hoje no Rio Grande do Sul, mas são mais de 40 mandados de prisão, André, que estão sendo cumpridos em diversas regiões do estado. Então, provavelmente, é um número que deve crescer ao longo do dia. Tá certo. Obrigado, Lucas. Meio-dia, 23 minutos. E atenção, porque a Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha que invadiu e fez a limpa numa loja de eletrodomésticos. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Isso foi em Arroio do Meio, tá? Um absurdo total. Em seguida a gente vai trazer os detalhes. Agora meio-dia, 23 minutos, meio-dia 23, 24 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Olha que diferença de temperatura. Vamos falar mais um pouquinho do tempo, como que vai ficar a semana? Aí imagens ao vivo de Gramado, a temperatura em Gramado nesse momento é o Lago Negro, 24. Mesmo a temperatura de Porto Alegre, está aí Alcias lá na Serra, em Gramado? Pois é, nós tivemos a chegada de um ar mais ameno do quadrante sul. Na Campanha, na Zona Sul, a temperatura agora está ao redor de 21, 22 graus. Uma temperatura muito agradável, mas lá no norte já começa a ter vento mais quente. Por isso, mesmo sendo a Serra, tem temperatura parecida com Porto Alegre nesse momento. Bom, lembrando que nós tivemos muitos estragos ontem, temporais por várias regiões do Rio Grande do Sul. Agora assusta. Olha o telhado, gente, parece que arrancando ali com a mão. E vocês viram o clarão de um curto-circuito que deu nos fios ali? Né? Vê a hora que levanta, pega nos fios. Olha o perigo, gente, olha ali. Olha ali a explosão que deu, bem na esquina a gente percebe. Tem muito carro passando ali, né, André? E quase que caiu em cima do carro. Vamos olhar de novo ali a imagem, olha ali. Quase que cai esse telhado por cima dos carros, gente. Assustador. Bom, fio foi tudo pro chão, Estela. Tudo pro chão. E agora segue o alerta, né? Só que são dois tipos de alerta. Primeiro, o alerta de chuva com essa característica mais isolada, com vento, com raios e granizo. Hoje, bem isolada mais no noroeste, como a gente já mostrou ali no mapa da previsão para tarde. E nos próximos dias, a preocupação é, primeiro, com essa situação de novo, amanhã se repetindo, porque a quarta-feira, diferente de hoje, não será tão amena. Nós devemos ter uma quarta-feira de bastante calor, de 35 graus para cima em muitas regiões. Então, esse tempo severo, como a gente viu ontem pelo estado, amanhã pode voltar a ocorrer. Porque tem um agravante, além do ar mais quente voltar ao Rio Grande do Sul e ainda com umidade, tem uma frente fria se aproximando. E aí, primeiro, tem esse ar quente que vai predominar na quarta e na quinta-feira, servindo de combustível para mais temporais. E aqui o que a gente, bom, pelo menos eu, né, esperava muito o refresco, chegando de forma um pouco mais definitiva. Na sexta-feira e no final de semana teremos 3 dias aí, principalmente às noites, manhãs e madrugadas, com alívio desse calor tão abafado que nós temos sentido nesses últimos dias. Desgastante, né? Porque é calor com a umidade, olha, põe a gente lá embaixo, né? Não, e deixa a gente completamente desanimado, realmente bem difícil. Então, a partir de sexta-feira vem o refresco. Só que, para sair desse ar quente para o ar frio, no meio do caminho nós teremos os temporais, que tem essa característica mais isolada entre hoje e amanhã à tarde. Hoje, muito mais no oeste e no norte do Rio Grande do Sul. Amanhã, em diversos pontos. E a segunda preocupação é a chuva entre quinta e sexta-feira, porque a chuva é gerada pela frente fria, que é um fenômeno mais abrangente, e aí vai trazer chuva para todas as regiões.
Esse mapa aqui, ele nos traz, por um lado, um pouco de alegria, porque vem bastante chuva. Aqui em áreas, veja, nessa parte central aqui, que tem a previsão dos maiores acumulados, entre 150 a 200 milímetros, significa a chuva de todo o mês, André, até a sexta-feira pela manhã. Então, são volumes muito altos, grande parte desses volumes irão ocorrer de quinta para sexta, então, risco de alagamentos em áreas urbanas, arroios podem encher de quinta para sexta. Isso vale para todo o estado, Estael? Principalmente essa faixa aqui, essa faixa ali marrom, que é o indicativo dos maiores acumulados. Pegando especialmente faixa central, a região da bacia do Rio Jacuí, que está muito baixa, precisa realmente, bacia do Rio dos Sinos, Gravataí, mesmo Guaíba, depois mais para o final da semana, vai sentir as consequências disso. E mostrando dia a dia, André, o que vai acontecer, a gente preparou uma arte de Porto Alegre para mostrar, bom, vamos falar de Esteio primeiro, vamos ver o que o Guilherme nos traz aí de informação de lá. Muitos estragos, né, Guilherme Roquete? Muito estrago mesmo, André. Boa tarde mais uma vez para quem está nos acompanhando aí. Deixa eu te contar o seguinte, ó, que desde quando a gente chegou aqui em Esteio, vamos atravessar aqui, Cristiano, enquanto não vem carro. Desde quando a gente chegou aqui em Esteio, André, viatura da própria prefeitura, viatura dos bombeiros, carros de assistência, muita gente andando por aqui. E agora eu tô aqui na Avenida João Paulo I para mostrar que tem várias árvores que estão quebradas aqui. Olha essa aqui, André. A árvore simplesmente quebrou, partiu ao meio, ficou completamente retorcida aqui na Avenida João Paulo I, bairro Primavera, em Esteio. Também tem casa que teve prejuízo aqui. Olha ali o morador em cima da casa, ali do outro lado da rua, ó. O morador tá ali justamente recolocando as telhas que foram destruídas, que foram levadas. Essa aqui, ó, inclusive ele já trocou de lá de cima. Mas não foi só em Esteio que a gente teve prejuízo. Aqui em Esteio foi principalmente no bairro Primavera, mas lá em Canoas também teve uma situação bastante complicada. São 113 ocorrências lá na cidade, 108 casas destelhadas, 24 árvores caídas e mais 7 postes que também tombaram com esse vendaval. E sabe o que provocou esse vendaval todo lá em Canoas, André? Um telhado de uma casa simplesmente levantou voo. Esse telhado, na hora do vento, ali entre 4 e meia, nesse horário do temporal, ele simplesmente levantou voo e essa cena foi gravada por uma moradora que conversou com o pessoal, os colaboradores aqui do SBT nessa manhã. Vamos ouvir o que disse a moradora. Na hora que eu tava fazendo o primeiro vídeo, eu consegui fazer tinha um monte de gente aqui na esquina, parada sempre lotada, né? Foi questão, acho que de 3 minutos pro ônibus passar, o pessoal ir. E eu tô fazendo o segundo vídeo. Quando eu faço o segundo vídeo, já no início dele eu pego toda a função do telhado caindo, explodindo os fios. E no fim, quando eu peguei essa cena, nunca imaginei, pavor. É preocupante e até um alerta para todos nós no momento de vento, Estel, procurar proteção. Eu quero agradecer ao querido nosso colega, Paulo Bogado, secretário adjunto de comunicação de Canoas, que mandou para a gente aí que colaborou com a gente aí com essas imagens aí, a conversa com a moradora. Agora, é muito assustador porque o vento ele veio de uma maneira também, é muito rápido, né, Estael? A formação ela é muito rápida, o que exige que a gente busque proteção sempre, né, Estael? E geralmente se dá na transição da temperatura. Está muito abafado, a chuva avança e antes da temperatura entrar em declínio é que a gente tem esse vento forte, que é esse deslocamento do ar quente para o ar mais frio, mais ameno, com a chuva que traz esse alívio, a gente tem esse vento forte. Então, geralmente é no início do temporal que o vento mais forte acontece. Certo. Então, tem que ficar atento. Está observando que a nuvem carregada está chegando, tem visto alerta nas redes sociais que tem nuvens chegando, porque as pessoas interagem muito nas redes sociais, um avisa o outro. Então, fique atento, fique no local seguro e espera o temporal passar. Geralmente é rápido, a gente vê esse vento forte aí, foi questão de minutos, então dá para esperar um pouquinho, vale a pena, né? Diga, Gui. Para mostrar o risco também que a Estel está falando, olha aqui em cima o que tem, ó. Fio de alta tensão, e eu vou atravessar para o outro lado do canteiro agora aqui com o Cristiano, porque, olha o tamanho dessa árvore aqui, gente, isso aqui impressiona. A gente atravessando aqui o canteiro, a árvore simplesmente toda ela veio abaixo. Mas eu quero mostrar o seguinte, ó, André, nesse outro lado aqui tá os fios no chão, olha só na frente dessa casa aqui, ó, do outro lado da rua, na Avenida João Paulo I, olha exatamente essa cena que a gente tá vendo, vários fios jogados no chão, muita telha, e esse aí é ainda o resultado desses
estrago do temporal de ontem aqui em Esteio. Estou falando do bairro Primavera, a região mais próxima também da RS 118 aqui em Esteio, Avenida João Paulo I, que ficou nesse estado aqui depois do temporal de ontem de tarde. Olha as telhas ali, ó, quase caindo, né? Quase caindo. E o fio um perigo, gente, um perigo. Não dá para se aproximar. Não dá para se aproximar. Ah, mas é fio daqueles de comunicação, não importa. Está ali no poste, pode estar com algum contato, pode estar energizado. É um perigo muito grande. Eu te falo do risco durante o temporal, mas tem esse risco após o temporal, né? Seja ao subir o telhado, seja se aproximar realmente dessas áreas aí cheias de escombros, né? Verdadeiros escombros aí gerados pelo vento. Bom, Stael, e aí? Vamos usar como exemplo Porto Alegre para falar do que vai acontecer nos próximos dias. Duas informações muito importantes. Primeiro, como eu falei, olha aqui, hoje 29 graus, amanhã a gente vai uns 33 graus, aos 35 em quinta-feira, por isso que nos preocupa o risco de temporais em Porto Alegre, região metropolitana e também pelo interior do estado nesses 2 dias. Agora, olha aqui na sexta-feira. Sexta-feira, 25 graus, isso aqui só a temperatura da tarde, tá? A temperatura máxima. Já tem uma queda de 10 graus de quinta para sexta-feira. Sexta-feira vai ser um dia chuvoso, o sol não aparece, um dia realmente mais agradável. E no sábado caindo mais para 23 graus. Agora, outro aspecto importante, a quantidade diária de precipitação. Hoje, situação bem isolada, passageira, mas preocupante para essas áreas que tiveram destruições e precisa realmente cobrir os telhados aí para não ter nenhum prejuízo maior em razão do vendaval. Volumes de precipitação aqui, eu falo 30 milímetros, mas por que 30 milímetros? A partir de 30 milímetros, André, tem risco de alagamentos em áreas urbanas. Há estudos que mostram que a partir desse volume de precipitação há risco de transtornos. Então, tanto na quarta, quanto na quinta, quanto na sexta-feira, existe esse risco nas áreas urbanas, porque a chuva vai ser forte, aqui na forma de pancadas, de curta duração. Na quinta-feira a chuva é um pouco mais longa, mais persistente. E na sexta a preocupação é a madrugada e o turno da manhã aqui na região metropolitana. Poderemos ter chuva volumosa, com praticamente metade do esperado para todo o mês de março em poucas horas. Isso é muita chuva e pode trazer risco de transtornos como alagamentos aí, não só aqui na região metropolitana, mas pelo estado, do centro para o norte do estado, de uma forma geral. Então, quinta e sexta-feira a maior preocupação é a quantidade de chuva e aí com tanta chuva vem finalmente aí um refresco mais importante. Então, atenção, Porto Alegre, pega a faixa de Porto Alegre, ali a região metropolitana, né, Stael? Região metropolitana, os vales de uma forma geral, Vale do Rio Pardo, Taquari, Vale dos Sinos também aqui na Grande Porto Alegre. Então, entre quinta e sexta, o pessoal tem que ter mais atenção. Com a chuva que pode ser mais... A partir da tarde de quinta-feira até o começo da manhã da sexta é o período de maior risco. Em termos de volume de chuva, ainda tem risco de temporais com vento, com raios e até mesmo algumas situações de granizo. Feito alerta. A gente vai seguir acompanhando. Na quinta-feira a gente se encontra de novo. Na quinta-feira estaremos aqui reforçando aí todas as informações. Então tá bem. Até quinta-feira. Obrigado, Stael Cias. Meio-dia e 34 minutos, 24 graus. Olha, quanto tempo eu não dizia que a temperatura nesse horário, Glauco. Quantos graus? Era de 24 graus, né? A temperatura bem mais amena. E atenção, gente, atenção. Põe a sirene aí, porque a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que invadiu e fez a limpa numa loja de eletrodomésticos em Arroio do Meio. Cada dia a gente traz aí uma cidade pacata, tranquila, que nada, Glauco. Hoje não tem mais lugar tranquilo. Eles estacionaram o carro na frente do local e foram, né, colocando as coisas dentro do carro. Já fazendo uma compra, né? Comprou e depois colocou dentro do carro. É isso, Glauco. Né? Não é uma simples compra, foi uma baita compra sem pagar, né? Ou seja, criminosos, ladrões. Isso, lembrando que você falou, no centro de Arroio do Meio. Isso aconteceu de madrugada, ou seja, eles aproveitaram que o movimento já é pequeno na cidade, mas de madrugada muito menor. A informação que a gente tem é que é um grupo que se reuniu em Lajeado e foi efetivar esse furto em Arroio do Meio. Aliás, não foi este furto, foram estes furtos, tá? Deu para ver aí na imagem que o carro para em frente à loja, desce esse homem aí que estava no banco do carona, né? Ele vai lá dentro, ele joga alguma coisa na porta que não se sabe exatamente o que é, André, e ele consegue o acesso, ó, vai ver que ele pressiona depois e consegue entrar na loja e de lá ele traz um monte de coisa. Só que isso não aconteceu apenas uma vez. A informação é de que foram pelo menos 4 viagens entre Arroio do Meio e Lajeado. E sempre com mercadorias furtadas. Entre essas mercadorias, televisores, celulares, caixas de som.
e diversos outros eletrônicos avaliados em 50 mil reais. Olha o prejuízo, tá? Bom, isso aconteceu na madrugada do dia 23 de dezembro, mas só agora a polícia conseguiu botar a mão em 2 destes suspeitos aí, porque, conforme informações da polícia, seriam 4 pessoas, 3 homens e uma mulher, e agora a polícia conseguiu pegar 2 homens envolvidos nesta ação aí, André. Tu vê, 23 de dezembro, chegando o Natal, né? Queria, e olha, e que limpa, hein? E que limpa, viu? Ele tá com 2 monitores, um em cada braço. Ali, ó, a hora que ele chega, tem alguém na direção, ele desce, pega acho que é um tijolo, né? É um tijolo para arrebentar a maçaneta. A fechadura, a parte da fechadura embaixo, né? Ele já saiu do carro com o objeto na mão. Ele já saiu do carro com o objeto na mão. Aí tem alguém atrás que dá o apoio, né? Sim, até porque são 4 pessoas suspeitas de envolvimento, né? Aí fechava a porta para disfarçar. E vinha com a mercadoria. Ali, ó, monitor de TV. E pelo visto, eles já fizeram vários ataques, né, Glauco? Sim, até porque nessa noite foram de 3 a 4, segundo a polícia. E outra, 50 mil reais, mas não é muito, não. Olha aqui, uma caixa de som de boa qualidade. É R$1.000 hoje em dia, ou quase isso, André. Então eles fizeram a feira em várias viagens para ver o que é a calmaria, né? Na teoria, a calmaria da cidade de Arroio do Meio, que ninguém viu. E a polícia, então, pelo menos agora, com a ajuda das câmeras, conseguiu botar a mão em 2 desses suspeitos. Muito bem, daí, invadiram a loja e fizeram a limpa. 50 mil reais em eletrônicos. Agora saber quanto tempo vão ficar presos, né, Glauco? Esse é o problema. Bom, gente, atenção agora, porque o assunto é exclusivo, tá? No Dia Internacional da Mulher, é claro que a gente só gostaria, né, de falar coisas boas. Mas a notícia não é assim, porque mais uma mulher foi vítima de um criminoso, gente. E o enredo é o mesmo. Não aceitou o fim do relacionamento e decidiu colocar fogo no salão de beleza desta ex-esposa. Mas para se vingar, destruir o salão de beleza dela, gente. E o SBT tem imagens que mostram toda a ação deste homem e mostrando como que ficou o salão, né? E a gente conseguiu conversar com a vítima. Tudo, gente, com exclusividade. E a gente traz agora com ele, com o Lucas Abate, né, Lucas? Pois é, André. E muitas vezes é bom lembrar que o inimigo não mora ao lado, mora em casa. E foi praticamente o que aconteceu com essa mulher, essa empresária de Canoas, na região metropolitana, que foi vítima de violência pelo ex-companheiro, o homem com quem ela dividiu a vida nos últimos 10 anos praticamente. Esse crime, André, a gente pode colocar as câmeras de segurança na tela, aconteceu no dia 1º de março no salão dela, que fica no bairro Matias Velho, em Canoas. Pelas imagens dá para ver a madrugada, 3h30 da madrugada, o homem vai cercando o salão, vai se aproximando, olha, tenta atear fogo por pelo menos 5 vezes, até que finalmente consegue, André. Ele abriu uma janelinha que fica direto para a rua e colocou um fósforo. E esse fósforo atingiu uma poltrona que fica do lado de dentro. E aí já viu, André, o estrago que foi feito ali dentro. Por sorte, olha, muita sorte mesmo, que esse fogo acabou não se alastrando. Mas os estragos, André, a gente pode ver o resultado do estrago. Muita sujeira, muita fuligem, um prejuízo gigantesco para essa mulher que perdeu não só bens materiais, como também dias de atendimento e principalmente a paz, André, porque imagina só, no ambiente de trabalho dela foi invadido dessa forma e agora finalmente ela conseguiu reabrir o salão, está conseguindo voltar à rotina, mas carrega, André, uma tristeza muito grande. Então vamos ouvir esse depoimento que é exclusivo. Eu estava torcendo que fosse algum vândalo, alguma coisa, morador de rua. E foi bem triste ver toda aquela cena ali. Se fosse qualquer outra pessoa da rua, eu não ia ficar tão chateada. E um relacionamento longo, pelo visto, né? Né, Lucas? 9 anos, 9 anos.
André, dá para reparar na sonora, nesse trecho que a gente ouviu da Suelen, ao fundo dela tem a poltrona que foi queimada pelo ex-companheiro. Estava dentro do estabelecimento e ele queimou essa poltrona e foi isso tudo que deu origem a toda essa fuligem. Só um minutinho, André, a gente vai até auxiliar, olha aqui, umas situações que acontecem. Eu vi uma senhora deficiente visual, passou aqui ao lado do nosso cinegrafista Cristiano Mazzoni e vai auxiliar até para atravessar a rua ali, não acontecer nenhum tipo de acidente. Ela quase acabou encostando na gente aqui, André. E agora o nosso cinegrafista está dando esse auxílio para essa senhora. Mas voltando então à história lá de Canoas, André, o que aconteceu? Foi um relacionamento de 9 anos. Em novembro do ano passado, depois de muito tempo tentando se separar, finalmente ela conseguiu sair de casa, mas veio sendo ameaçada diversas vezes até que registrou uma ocorrência. Só que depois do registro, o homem decidiu se vingar. E agora, André, ela lamenta que ignorou os sinais durante tanto tempo. Depois de tudo isso, eu ainda tenho aqueles momentos no dia que eu penso, meu Deus, eu fui avisada há tantos anos que isso poderia chegar no que chegou e eu não enxergava. Então é assim, tu não pode sair, fica aqui comigo. É uma chantagem psicológica, né? Meio-dia, 42 minutos. Olha, que clareza com que ela fala dos sinais, né? E sinais esses, como por exemplo, nesses prints, ó. É naquele onde fica meu filho, eu te ajudei a arrumar e paguei o ar-condicionado, a instalação. Se eu ver, tu já sabe. Não quero ninguém perto do meu filho, já te disse isso. Espero que olhe as fotos e lembre de tudo que já passamos. Ou seja, sempre em tom de ameaça. Ué, tu saiu porque quis. Te disse para pegar o que precisasse, me ofereci para pagar as coisas que comprou. Isso sempre ele escrevendo. Tu ficou com o ar que eu paguei e comprou o guarda-roupas. Eu nem falei nada. Comprei poltronas para te ajudar. Poltronas para te ajudar. E o que é que ele queimou? O que ele queimou? É a mensagem isso aí, né, André? Talvez. Subliminarmente é a mensagem. Olha, agora eu termino com os teus bens. Se não acontecer de você, né, conseguir na justiça, na polícia, alguma coisa, eu vou te matar. Essa é a mensagem. E olha, uma pessoa que chega a esse ponto, sabe-se lá o que não poderia fazer mais. Sabe-se lá o que não poderia fazer mais. Mas ele está onde agora, hein, Lucas? O que vai acontecer com ele? Está solto, André. Qual é a situação dele? Então vamos lá. No dia 21 de fevereiro, ela, por conta das ameaças, registrou uma ocorrência e recebeu uma medida protetiva de urgência. Isso impede que ele se aproxime dela, ele não pode se aproximar dela. Aconteceu esse fato, ela registrou uma nova ocorrência e ele é investigado. Ainda não tem uma confirmação oficial de que foi ele, a polícia não tem essa confirmação e até por conta disso ele é tratado apenas como suspeito nesse momento e permanece então em liberdade, mas impedido de se aproximar da ex-companheira. E essa, dia 21 de fevereiro foi a ocorrência. E quando que foi esse incêndio? Dia 1º de março, foi depois da ocorrência. Dia 1º de março, ou seja, dia 21 de fevereiro a ocorrência. E até, André? E 1º de março ele colocou fogo. E aí? E o que ela relatou ainda? Que ela relutou muito em fazer essa ocorrência, porque foi um relacionamento muito antigo, muito tempo, que quando ela foi orientada a fazer ocorrência por conta dessas ameaças, ela achou que não seria necessário, que não teria necessidade, que ele não iria chegar a esse extremo. E o que ela diz agora, depois que aconteceu? Infelizmente, as pessoas estavam certas. Ele ia chegar nesse ponto e talvez faria coisa até pior se eu não tivesse feito esse registro de ocorrência. Então, por isso é importante a gente destacar, André. Primeiro, qualquer ameaça, sinal de qualquer ameaça, faça um registro de ocorrência, faça uma denúncia. E outra, fique atento aos sinais. Ela fala, André, que nos últimos 10 anos, ele deu vários sinais de que era violento, de que era possessivo, mas só agora ela consegue olhar para trás e enxergar tudo isso. Muito bem, ele segue solto, essa sempre é a preocupação. Mas e um filho no meio, né, André? E também um filho no meio. Meu Deus, que tristeza, né? Hoje, dia 8, gente, Dia Internacional da Mulher. Quantas coisas que a gente deseja às mulheres do nosso Brasil, do nosso mundo.
que sejam protegidas, sejam reconhecidas, que sejam respeitadas. Por isso agora, a gente vai fazer mais uma viagem. Nós vamos conversar ao vivo com a Gabriela Lerina, que está nos Estados Unidos e vai falar para a gente também desta agenda aí pelos Estados Unidos, um dia de muito frio, Gabi Lerina. E um beijo a ti, um grande abraço, nosso reconhecimento também pelo Dia Internacional da Mulher, né, Gabi? Isso sim, André, um grande beijo e abraço a todas as mulheres trabalhadoras, batalhadoras que passam frio, que pegam chuva para levar seus filhos para a escola, para trabalhar. E também, olha só, tô congelando aqui em Nova York. Amanhã André, tem neve, Glauco. hein? Tem neve amanhã, Tem viu, Gabi? neve! Pois é, bom dia para todos vocês. Que saudade de ouvir um pouco de português, porque o tempo inteiro aqui a gente conversando em inglês. Então deu uma saudade de ouvir a gente conversando, vocês aí trazendo as notícias do Rio Grande do Sul. Pois é, tem previsão de neve aqui. Hoje a gente amanheceu com 4 graus, agora faz 6 graus. Digamos assim que quando apareceu o sol ficou um pouco mais agradável. Esquentou um pouco. Mas eu tive que botar aqui, eu não tem jeito não, aqui ó, os meus pelos aqui desse lado. Tive que botar uma luva, tirei só para poder fazer essa entrada ao vivo, porque realmente esfriou geral aqui em Nova York. E amanhã tem essa previsão de temperatura que pode ser de 0 e aí tem essa previsão também de neve. Eu já vou estar me deslocando para o nosso próximo destino amanhã para Washington, bem cedinho. Então, acho que eu não vou conseguir pegar neve dessa vez aqui em Nova York não, viu, André? Mas vai ter que vou patinar. Te dizer que eu vou ter que sair antes. Hein? Vai Pois patinar? Eu não vi neve, mas eu vi gelo, sabe? Paguei o maior bico da minha vida, mas foi uma experiência incrível, olha aí, André, ó. que foi de fazer patinação lá no Rockefeller Center. Estamos mostrando agora, Gabi. Estamos mostrando. Vamos botar, eu espero que o Luciano, editor-chefe, tenha sido meu amigo e colocado assim, os melhores takes de quando eu patinei muito, assim, me sentindo uma patinadora profissional. Olha, foi muito divertido, sabe que eu fui surpreendida mesmo. Depois que a gente termina a agenda do governador, a gente consegue dar umas escapadinhas assim para conhecer a cidade, para visitar. Eu já tinha visitado Nova York há alguns anos e já conheci um pouco da cidade, mas toda vez que tu chega num ponto que é turístico, ou tu é surpreendida sempre novamente. E foi o meu caso. Ontem eu estava caminhando e de repente eu olhei para o lado e lembrei do Rockefeller Center. Quando eu cheguei ali, eu disse, nossa, que música linda, que lugar astral. Cheguei mais perto, olhei a pista de gelo, não teve jeito. Te chamavam. Me atirei, André. Fiquei com medo. Me chamaram, fiquei com medo. As crianças deram um show, aprendi com elas, mas foi muito legal, foi uma experiência muito engraçada e ao mesmo tempo muito desafiadora. Quase 40 anos lá patinando que nem... Mas sei lá o que eu era, parecia um robô. Mas foi bem legal, assim, foi super divertido. Cansa pra caramba, aqui, depois toda dolorida. Digo, meu Deus, sou velha. E a gente olha as crianças ali contigo, elas na maior tranquilidade, né? Se divertindo. Olhavam pra mim e assim, meu Deus, o que tu tá fazendo aqui? Teve uma que quase me deu a mão uma hora que eu fui fazer inventar uma moda de... Assim, Glauco, eu fui fazer assim, ó, fui dar um girinho assim, sabe? Foi uma coisa horrorosa. Dessa parte eu não gravei, ainda bem. Mas enfim, gente, eu tô aqui no Bryant Park, olha só que bonito esse lugar onde eu tô aqui, tá bonito, tá bonito. É muito legal, uma praça que no verão ela fica lotada. Ela fica entre a Avenida das Américas com a 42 West. E aqui bem na esquina, depois eu vou virar o celular para vocês poderem enxergar, fica o Bank of America, onde eu acabei de ver o governador Eduardo Leite descendo e já chegando junto com a comitiva dele, porque tem uma reunião que deve estar iniciando agora às 11 horas, em busca de investimentos aí para o Rio Grande do Sul. Então hoje, a terça-feira, ela é toda dedicada para essa busca de investimentos. Hoje pela manhã, o governador também já esteve no Council of Americas, que é um local que ele já esteve em 2019, quando ele trouxe o planejamento dele para o Rio Grande do Sul. E hoje ele vai fazer, digamos assim, uma espécie de prestação de contas aqui no Council of Americas. Ainda hoje também tem uma previsão de uma reunião por volta das 4 horas da tarde, horário local, com o banco Goldman Sachs. Então hoje é um dia todo dedicado para tentar fazer investimentos aí para o Rio Grande do Sul. E a gente está precisando muito, né, André e Glauco? Eu tô com muito frio. É verdade. Pelo amor de Deus.
Vai te esquentar aí, vai te esquentar. Gabi, obrigado. Amanhã a gente volta. See you tomorrow, né? O básico que a gente aprende, né? See you tomorrow, a gente vê amanhã. E se cuida com esse frio e vai trazendo as novidades aí, tanto da agenda quanto das curiosidades aí de Nova York, né? Um beijo grande, Gabi, bom trabalho. Eu também patino muito, viu? Tu patina dançando. Patino e não sai do lugar. Patina dançando lá na beira da praia, né? Hein? Aquele flagrante, não foi? Muito bem, 12h51, dia 20 de março. Acontece o Universo Alegria, um festival cheio de música boa, com Barões da Pisadinha, Maiara e Maraísa, Jorge Mateus, já tá ele dançando ali o Glauco, e muitas outras atrações. E o SBT vai garantir o teu lugar. Eu tenho aqui um par de ingressos, tá? Um par de ingressos. Deixa eu só olhar aqui certinho, olha só. Este é para o primeiro que ligar, tá certo? Hein? Esses 2 ingressos aqui é para o primeiro que ligar, confere? Tá certo? Ó o telefone, 3230-5200, 3230-5200, tá? Lembrando que o vencedor deve buscar o ingresso aqui no SBT. Tá ali o telefone, quem for rápido no gatilho vai conseguir então levar este par de ingressos. Barões da Pisadinha, sobe o som aí. Eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Esse é o Universo Alegria, dia 20 de março, abertura às 10 horas, início a partir do meio-dia. Meio-dia 53 agora a gente fala de esporte. Apresentador de esporte preferido, entra em campo. Outros, né? Entra em campo, Matheus Schenck. Ele só vem depois da dança, é incrível isso. Ele não dança nunca. Eu cheguei a dançar, né, no último carnaval. Deixa eu falar. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos. Vamos continuar falando de coisa boa, de coisa feliz, porque hoje tem Champions League, seu Glauco. Oh, the Champions! O ouvido agora chegou a doer. Não reclama. Deixa eu baixar aqui o meu chamadinha da Champions no ar aí. Depois a gente volta. Fala, SBTista querido, a Liga dos Campeões está chegando, e se prepara que hoje tem Liverpool e Inter de Milão ao vivo na tela do SBT a partir de 4h45 da tarde. A gente vai ter os brasileiros Alisson, Fabinho, Firmino e Thiago Alcântara, naturalizado espanhol, encarando os italianos comandados pelo argentino Lautaro Martinez. No jogo de ida, deu Liverpool 2-0. E agora, qual vai ser? São 9 títulos em campo, meu amigo, um jogaço imperdível, e é hoje, 4h45 da tarde, Liga dos Campeões ao vivo no SBT. Ô Glauco, é muito legal falar de Liga dos Campeões, chamar nossa transmissão, mas a gente está fazendo isso aqui em Porto Alegre. Por que a gente não vai para Liverpool, a terra dos Beatles? Opa, partiu. Já foi lá, não? Não, não fui ele. Pois é, mas fica a dica, deve ser muito legal, também não fui. Mas o João Venturi foi. Olá, amigos! Já falamos do Anfield Stadium na casa do Liverpool, porque nesta terça-feira é dia de Liga dos Campeões ao vivo na tela do SBT. Liverpool e Inter de Milão decidem quem se classifica às quartas de final do maior torneio de clubes da Europa. Vamos lembrar aqui que o Liverpool traz para casa uma bela vantagem por ter vencido o primeiro jogo, o jogo de ida lá na Itália, vitória por 2-0, inclusive com o gol do brasileiro Roberto Firmino. O Firmino saiu do banco de reservas, abriu o placar e depois o Salah acabou marcando o segundo gol. Com esse resultado no jogo de ida, o Liverpool agora pode perder por até um gol de diferença no tempo normal, que ainda assim confirma a vaga. Mas o detalhe é que o Liverpool não perde uma partida jogando aqui no Anfield há exatamente um ano. E lá se vão 31 jogos. E outro ponto bastante positivo a favor da equipe inglesa é a invencibilidade em 2022. Ainda não sabe o que é perder no ano, nem aqui, nem jogando fora de casa. Mas durante a entrevista coletiva ontem, o técnico Jürgen Klopp falou que esse placar de 2-0 talvez tenha sido o resultado mais vezes revertido na história do futebol. Por isso, ele pede cautela e principalmente respeito à Inter de Milão, que é o atual campeão italiano. Do lado da Inter, uma missão bastante complicada porque vai precisar
precisar fazer aqui o que nunca fez na história: vencer o Liverpool jogando na Inglaterra, e ainda com esse agravante de ter que reverter o placar. O Simone Inzaghi, que é o técnico da Inter de Milão, reconheceu o favoritismo do Liverpool, disse que é uma das equipes mais fortes da Europa atualmente e que a equipe vai ter que saber jogar. Disse ele: quem sabe se a gente fizer 1-0 no primeiro tempo, na segunda etapa as coisas podem ficar mais fáceis, mas sabe que a missão será bastante complicada. O SBT exibe Liverpool e Inter de Milão ao vivo para todo o Brasil a partir de 4h45 da tarde. Um abraço a todos. Valeu, João. Obrigado pelas informações direto de Liverpool. Então, que horas, Glauco? 4h40 da tarde começa a transmissão pro jogo às 5. E como é que é zebra em inglês? Zebra. Ai, meu celular ficou ali. Vai ser muito difícil para Inter, viu? É só se tiver zebra. Tô tá procurando bom. aqui. Zebra. Tá, olha ali, ó, vocês não falaram, hein? Não falaram dos Beatles ao vivo, Abbey Road. Olha aí, ó, ao vivo. Sério? É, seríssimo. Isso aí é Gramado. Não. Tá todo mundo na contramão, cara. Não, tô falando sério, ao vivo. Lá, a mão inglesa é só mão, né? A gente é rápido aqui, na câmera ao vivo, mostrando o pessoal atravessa, às vezes para o trânsito mesmo. O pessoal quer atravessar e se sentir como se tivesse os Beatles atravessando. Ok? Descobriu, Glauco? Go ahead. Trancou aqui, a internet tá o temporal de ontem. Tá na hora de buscar um celular novo, Glauco. Deu zebra no celular. Mas enfim, vamos falar sério agora, porque eu bati um papo nesse último final de semana com o Lucas Rangel, tá? É um atacante gaúcho, ele é de Alvorada e está agora na região metropolitana. Mas ele viveu uma verdadeira peregrinação para sair lá do leste europeu. Ele jogava na Ucrânia. Se liga só. Quando tu tá lá, tu tem uma insegurança, tu tem uma incerteza que tu não sabe se tu vai chegar com vida para te rever tua família. Esse é o Lucas Rangel, jogador gaúcho que atuava no Vorskla, da cidade de Poltava, na Ucrânia. Mais um dos tantos atletas brasileiros que tiveram de deixar o leste europeu. Quando o avião posa no solo brasileiro e que tu vê aquelas letras que é a tua língua, quando tu pega a tua mala e tu sai pelaquela porta e vê a tua família, ali te dá um alívio gigante, cara. O Lucas estava na Ucrânia há menos de um ano e reclama que o clube dele só avisou que era bom dar o fora em cima da hora. Vai seguir, vamos ter jogo domingo, esquece esses rumores de guerra, concentra no jogo que a gente precisa ganhar o primeiro jogo. Eu falei, rapaz, esses caras tá ficando louco, cara, uma guerra pode explodir aí, vidas em risco, eles querem preocupar com o jogo. Daí na reunião eu tive que levantar meu braço e falar, cara, ninguém tá aqui com cabeça pra jogo, a gente quer saber verdadeiramente o que tá acontecendo. Rangel e os companheiros só foram liberados para irem embora quando a guerra efetivamente começou. E aí deu início à peregrinação em busca do refúgio. Em Kharkiv estava vindo um pastor que estava sendo fugido também, um casal de pastores, e já me conhecia e me ofereceu carona. Eu falei, pô, eles são brasileiros e eles vão até a Polônia comigo, né? Sozinho eu não vou ficar. É neste ponto, ao lado de um casal de pastores, tendo uma viagem de cerca de 30 horas de carro e mais 4 horas a pé para chegar na fronteira, que a história do Lucas Rangel ganha ares assim de missão de resgate. O meu rapaz que fez o trâmite para me levar para a Ucrânia estava no Instagram e viu uma postagem de um influencer digital, que esse influencer digital se chama Anderson. Ele colocou uma pessoa que conseguir resgatar a minha sogra vai ter direito a um jato particular partindo da Polônia a Portugal e não vai precisar passar pelos portões da Polônia e nem da Ucrânia. E eu já sabia que lá estava um caos, né, para atravessar esses portões. Eu falei, vai ser agora. Eu falei, pastor, seguinte, a gente vai passar pela cidade do lado, vamos resgatar essa velha, cara. É claro que esta é uma parte até curiosa, engraçada, mas a história toda é bastante complicada. Traz memórias muito pesadas para o Lucas Rangel. Memórias que deram lugar à alegria na volta para casa. Cara, eu não desejo nem pro pior inimigo da minha vida, passar pela essa situação que eu passei. Quando tu vê que tu chegou no solo brasileiro, é um alívio tremendo. Que relato, hein, gente? Que relato. Muito bom o material, hein? E esses jogadores todos, que eu não sei, somando... Dá 30. Só de futebol de campo. De campo. Tem mais futsal, futebol feminino. Futsal, pois é. Agora, a dúvida é assim, eles tinham a noção do que estava acontecendo, porque inicialmente, pelo que eu soube, os dirigentes de clubes diziam que o problema maior ficava mais ao leste,
que se houvesse alguma invasão, seria no leste da Ucrânia. E a gente viu depois que não aconteceu. Então, essa é a dúvida que eu tenho. Eles eram bem orientados do que poderia acontecer, porque muitos ficaram lá, gente, e muitos quase que não conseguiam. Sim. Inclusive, está indo um avião hoje da FAB, levantou hoje de manhã, do Recife, para trazer pelo menos 30 ou 60 brasileiros da Polônia, trazer aqui para o Brasil. Infelizmente, essa guerra ela continua e se agrava a cada dia que passa. Além de conversar com o Lucas Rangel, eu bati um papo ainda com o Guilherme, que é um outro jogador brasileiro que atuava num outro clube. E ele também falou a mesma coisa, que o time dele também não informava que vai acontecer uma guerra, pode acontecer. Não, era foco no campeonato. Só foram descobrir que realmente estava feia mesmo a coisa quando a guerra estourou. Pois é, e aí não por onde eles previam, que era pelo leste, né? Exato. Já começou por outras cidades, demonstrando que o perigo não se concentrava ali. Né? É verdade. No leste, que é Donetsk e Luhansk. Luhansk, né? Isso. Mas enfim, vamos falar de dupla Grenal também, seu Glauco, porque amanhã tem Grenal, 4-3-5, no estádio Beira-Rio, às 21 horas. Não entendi, falou em guerra, aí veio o Grenal. Eu tenho que seguir o roteiro. Tem nada a ver, né? Não, tem que seguir o roteiro. Pelo amor de Deus, torcedor. Né? Vamos parar com essa bobagem. Futebol é futebol. Tá? Ô, Pode Glauco, continuar. Tá vendo esse cara correndo aí? Tô o vendo. Ferreira tá fora do jogo, tá? Sim. No máximo, no banco de reservas. Essa aqui é a informação. Ele vai completar daqui a pouco 1 mês fora, tá? O Ferreira tinha uma previsão de voltar a treinar full time, como a gente estava falando em inglês antes, full time, no dia 1º de março. E agora passou já 1 semana e nada. Ele tá só correndo no gramado. Então, olha, Ferreira tá fora do jogo, pelo menos entre os 11 iniciais. Ontem a gente falou também que o Grêmio estava atrás de reforços, né, Glauco? Sim. E olha só, podemos bater o martelo. O Grêmio vai contratar 5 jogadores. E as posições vão aparecer aí. O Grêmio quer lateral direito, zagueiro, goleiro, volante e atacante. É quase um time todo, Glauco. É um rancho. Vai às compras agora, o presidente Romildo Bolzan. Ele viu que a despensa estava vazia e de uma hora para outra, agora vai. Mas sabe qual que é o sonho do presidente Romildo Bolzan e do Grêmio? Voltar para a primeira divisão e fazer as pazes com a torcida. Além desse. Eu digo de reforço, de contratação. Sabe qual que é o sonho? TT? Rapaz, é o TT. O empresário dele, o Pablo Bueno, esteve ontem no CT do Grêmio para conversar com o executivo de futebol, o Diego Serri. E eles debateram ali se é que dá para fazer um negócio. O TT estava jogando na Ucrânia, os jogadores que estavam na Ucrânia foram liberados pela FIFA para buscarem novos times. De repente pode sair, só tem um problema, tá? Esse ali, ó, custa caro. Ele ganhava lá na Ucrânia R$700 mil por mês. O Grêmio não tem como pagar isso. E tem outro problema, né? O TT tem só 22 anos, ele tem muito mercado lá na Europa. É difícil, mas o Grêmio começou a sonhar, Glauco. Aí vão me perguntar, é aquele mesmo TT que saiu do Grêmio e saiu com aquela briga, aquela rusga do empresário? É esse mesmo. Futebol é assim, meu amigo. Uma hora não serve, não. Tá uma rusga entre o empresário e o clube. Uma outra hora, ele pode voltar. Sim, senhor. Você lembra que ele saiu até brigado porque o Renato não usava, né? O Renato Portaluppi não usava o TT e ele era tido como uma grande joia. Ele tinha 17, 18 anos na época. Não chegou nem a jogar no profissional. Exatamente, é isso aí. E agora tá dizendo aí que quer voltar, mas eu acho muito difícil, tá, Glauco? Não vou enganar ninguém aqui, acho muito difícil. Olha, tudo pode. Eu já não duvido de nada. Tá, mas isso por causa do conflito lá na Ucrânia? Isso. Os jogadores brasileiros, enfim, os estrangeiros lá do leste europeu, eles receberam uma liberação especial da FIFA para buscarem novos clubes, para não ficarem parados, né? Especialmente o campeonato ucraniano, que está parado. Sim. Não tem nem previsão de volta. Então, esses jogadores estrangeiros conseguiram na FIFA essa liberação. A princípio, um empréstimo até junho. Mas pode ser estendido porque a gente não sabe até quando vai a guerra e muito menos quando volta o campeonato lá, né? Que coisa isso, hein? Rapaz. Que coisa. Vamos falar de Inter também, Glauco? Vamos. Bota na tela, então, as imagens do treino, porque eu quero chamar a atenção, Glauco. Tem um cara que não vai aparecer aí. Então pra que botar a imagem? Pô, não me derruba, Glauco. Mas o pessoal já botou o spoiler ali, ó. O Moisés não treinou. E eu te pergunto, Glauco, o Moisés não jogando amanhã, é reforço ou é desfalque? Eu não... Aqui, ó.
Eu não quero arrumar briga com ninguém, mas unanimidade na lateral Especialmente com o esquerda. Moisés, né? Que tem 2 metros de altura. Mas assim, ó, me desculpa o Paulo Vitor também, mas soma os dois, não dá nenhum que o torcedor quer. Não é a grande desfalque, não. Tá bom, o Moisés ele não treinou ontem, hoje tem treino fechado. Aliás, os 2 treinos hoje à tarde são fechados para a imprensa. É mistério total no dia da véspera do Grenal. O Moisés só jogou 25 minutos contra o Aimoré e eu acho que pode ser problema, viu? Problema? Problema. O problema. Paulo Vitor marca mal. Essa é que é verdade, né? Sim. Ué? Falei os- mentira agora. Os dois são problemáticos, essa é a questão. Tá. Não vai fazer muita diferença. Quer resolver algum problema com contratação? O Inter também tá afim. Opa. Wanderson. Conhece o Wanderson? Claro que não. Quem é o Wanderson? Te apresento. É um atacante que tem nacionalidade brasileira e belga. Ele está jogando na Rússia, lá no Krasnodar. E o Krasnodar já disse que aceita liberar os seus estrangeiros por empréstimo, porque sabe que a situação não está muito boa. Krasnodar fica numa das regiões mais fronteiriças. Então, o time já disse que aceita liberar quem quiser ir embora. Sim, e quantas essas instituições esportivas que estão boicotando a Rússia, né? Tem isso também, né? Tá, mas não, só um pouquinho. O salário dele, enquanto vocês falam aí, eu vou perguntar pro Luciano aqui, nosso símbolo, torcedor símbolo aqui. Serve ou não serve? Agora o salário não é muito alto? Fala, Luciano, no meu ponto aqui. Aí é que tá. Tem uma questão que está sendo muito debatida. O Wanderson ganha muito bem lá na Rússia, como qualquer jogador brasileiro que joga na Europa, especialmente na Rússia, que é um país que paga muito bem. Fala-se que o Inter já fez uma proposta para ele de empréstimo até o final do ano e no fim do ano opção de compra. Para comprar o Wanderson custaria 25 milhões de reais, mas esse não é o valor que mais me assustou quando eu fiquei sabendo da história. Sabe qual foi? Qual? O salário que o Inter ofereceu. O Inter ofereceu o teto. Eu vou até... Teto? Ofereceu o teto? O limite. Ah, tá. Eu achei Sabe que ele ia levar o quanto é teto o do limite? CT. 650 mil reais para um não, atacante não, que não, faz não. poucos Ó, gols. a palavra do Luciano aqui, Ele ó. é muito conhecido no Brasil. O Luciano disse, o Luciano que é sócio, ajuda a pagar lá, ele não Vai quer ajudar a pagar o salário do Wanderson. A gente tá vendo Embora o aqui salário do Luciano seja muito maior. A gente tá vendo aqui alguns gols, e eu vou te ser bem sério, tá? Eu não achei muitos gols lá do Wanderson no futebol russo. Foi difícil de achar, ele não é um atacante que faz muitos gols. Então, olha, se é para investir, não é mais fácil você investir em alguém daqui, que não vai custar tão caro. E eu não sei porque que tem essa mania dos times daqui de buscarem jogador desconhecido que custa caro. Eu falei em relação ao Wesley. Olha, tem que trazer, mas não pode pagar um absurdo. O Wesley A mesma tinha passagem coisa pela vale. seleção. Hã? O Wesley tinha passagem pela seleção. Sim, não, eu tô fazendo uma comparação assim, ó, jogador que tá na Europa para vir para cá, pode vir, sim senhor, mas depende do salário. Tá, para finalizar a história rapidinho, só tem a classificação do Gauchão, só porque eu quero mostrar bem rapidinho para você que o Grenal é importante demais. Olha ali, Grauco. Grêmio Quantos gols 18, Inter 15. Quem vencer esse Grenal tá praticamente na próxima fase e deve dar Grenal na semifinal. Muito bem. André. Muito bem. Hoje, 19h20, a segunda edição com Marcelo Chemali. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Obrigado pela companhia e até lá. Tchau, Matheus. Tchau, Glauco. Tchau. Glauco. Tio Grauco.